Baalbek ou Baalbek e em árabe Balabac, também conhecida pelos romanos como Heliópolis. É uma cidade histórica lá do Líbano e é um patrimônio mundial da Unesco. É uma antiga cidade da Fenícia, no Vale do Beca. Tornou-se colônia romana sob o imperador Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C. A acrópole da cidade, que é a construção construída no ponto mais alto de uma montanha, conserva importantes vestígios romanos. As gigantescas ruínas de Baalbek se encontram em meio à planície de Beca, entre as cordilheiras do Líbano e do Antilíbano. Foi chamada Heliópolis, Cidade do Sol, pelos gregos e romanos. Sua origem recua até perder-se nas lendas antigas de Baal, que era considerado o controlador do destino humano. Durante os primeiros séculos da era cristã, Baalbek foi muito próspera e famosa. Seus edifícios, como os conhecemos agora, tiveram sua construção iniciada pelo imperador romano Antônio Pio, de 138 a 161, e continuada por Septímio Severo e outros imperadores até Caracalla. Os romanos construíram Baalbek para honrar a Júpiter, a Baal e a Baco, e para impressionar as nações do Oriente com o poder e a grandeza de Roma. Na condição de centro de adoração do Sol, ela tornou-se conhecida como a morada de um oráculo, que é um centro de adivinhações. A cidade foi visitada pelos principais governantes da época e por pessoas importantes que vinham de todas as partes. A base do templo possui pedras entre 900 e 1.400 toneladas alinhadas perfeitamente, encaixadas e apoiadas entre 5 e 10 metros de altura sobre outras pedras menores. Seu formato e tamanho das pedras também é comparado com o Templo de Jerusalém, onde em seu contexto, em seu centro, existe o Domo da Rocha do Islamismo, no exato local onde estaria construído o Santo dos Santos, que é o centro do templo israelita. Foi sob uma rocha segundo a qual os deuses visitavam a terra e ficavam sobre ela, chamada de Pedra Sagrada. Baal é um título que significa Senhor nos idiomas semíticos do noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui, de onde vem o significado literal de Senhor ou Lord, e também de marido. Baal, com o antigo definido, o Baal era o nome do principal deus masculino dos fenícios, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina, e aparece na Bíblia no plural, como Baalim. Pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante, como por exemplo Moloque. Os eruditos anteriormente associaram o teônimo com cultos ao sol e com uma variedade de divindades patronais não relacionadas, mas inscrições mostraram que o nome Baal estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade, Haddad, e suas manifestações locais. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim ou Balim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros, debaixo de árvores ou no teto das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Possivelmente, na origem de Baal, era o verdadeiro Senhor do universo, degenerado depois para a adoração de um ser poderoso que existia no mundo material. Segundo Sanconiaton, os fenícios adoravam o sol como o único Senhor dos céus, e que este Bel-Samen era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal é descrito como Heracles.
Segundo alguns mitologistas, Baal era o planeta Saturno ou Júpiter. Para os fenícios e catargineses, o nome dos deuses parece constar de uma inscrição encontrada em Malta, como Baal Tour ou Rei da Cidade, Senhor de Tiro. O nome Malquerete é uma construção de Rei da Cidade, sugerindo que Baal e Moloque eram o mesmo ídolo. Assim como entre os germânicos e gregos, os fenícios e cartagineses compuseram vários nomes usando o equivalente de Deus: Etbaal, com ele Baal, Jerubal, Baal vai sustentá-lo, Anibal, graça de Baal, e Asdrubal, que ajuda de Baal. Os israelitas o adoravam como Baal Peor até o tempo de Samuel, e foi o deus oficial das 10 tribos na época de Acabe. Ele foi adorado também em Judá, e seu culto só terminou, conforme a Bíblia, com os rigores do cativeiro na Babilônia. Havia vários sacerdotes de Baal de várias classes. Seu culto é descrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Os cananeus. Para os cananeus, o deus Sol, com o título genérico de Baal, era o principal deus dos cananeus. Cada local tinha o seu Baal, e todos eles eram chamados de Baalim, ou senhores. Cada Baal tinha sua esposa. O ciclo de Baal é um conjunto de textos a respeito de Baal cananita, datado de cerca de 1500 a 1370 a.C. e é encontrado em placas de argila nos anos de 1920 em Ugarit. Para os moabitas, em Moabe, Monte Peor, Baal era adorado como Baal Peor, identificado como Priam. Para os egípcios, segundo Amenófis IV, havia sido influenciado pelas religiões semitas por sua ligação com o Mitanni e o deus que ele tentou forçar sobre os seus súditos, o disco solar amado. Era Baal. Os cristãos, segundo os escritos judeus medievais, cultuar Baal era a expressão usada para designar os rituais da religião cristã. Segundo o rabino Joseph Ben, Jesus Abel, todos haviam regenerado seus deuses e passado a adorar Baal, e construiu um lugar alto para adorá-lo em um país como Baal de Onísio, ou seja, a Basílica de Sameres. O rabino José também cita Vicente da Santa de Baal, ou seja, que foi Satanás para o relatório. O hebreu Gideão destrói os altares de Baal e a árvore sagrada pertencente aos midianitas. Mais tarde, o profeta Elias, no século IV a.C., condenou o rei Acabe por adorar Baal.